Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai dar um giro pelas notícias que estão rolando essa semana, porque o bicho está pegando aqui no Brasil com temas importantes que certamente vão ser cobrados nas provas de redação daqui para frente e é importante que você esteja atento para que você já consiga começar a estudar, entender de uma forma um pouco mais aprofundada sobre esses assuntos e se preparar melhor para sua prova de redação. Então vem comigo porque vai ser massa, já vai deixando seu like aí para que eu fique mais felizinha. Bom, bora lá? Seguinte, para começar, tá tendo Big Brother Brasil ainda e essa semana aconteceu um caso de 2 participantes do sexo masculino serem expulsos do programa por importunação sexual com uma participante que veio do México convidada para ficar alguns dias na casa. E aí, durante uma festa, a galera bebeu e começou a agir de uma maneira desrespeitosa, importunando a moça, que ficou sem graça e a internet entrou em alvoroço, as pessoas começaram a pedir a expulsão dos dois nas redes sociais e isso aconteceu, eles foram expulsos da casa por conta de importunação sexual. Essa não é a primeira vez que isso acontece no Big Brother. Inclusive, essa matéria aqui do Nexo Jornal para baixo faz um histórico do que já aconteceu no programa anteriormente, sabe? Fala de vários participantes que tiveram problemas com relação a isso. Ó. Aqui tem um que foi expulso por suspeita de estupro. No início deste Big Brother de 2023, a gente também teve um caso de um participante que se relacionou com uma moça e ele era extremamente grosseiro com ela. E ele foi também retirado do programa, não pela produção, mas pelo público, por conta desses comportamentos considerados machistas e considerados um tipo de violência contra a mulher que não precisa ser só soco, né? Ele ameaçou ela, inclusive, de tomar uma cotovelada. Então, assim, é um programa que reflete o que acontece na sociedade, inclusive o fato de homens se sentirem à vontade de importunarem uma mulher com a desculpa de que eles estão bêbados é algo muito comum na sociedade brasileira. Qual mulher nunca passou por isso, por exemplo, numa festa? Já aconteceu comigo mais de uma vez e a gente fica com medo. E aí você vê que tá sendo replicado no Big Brother Brasil com aquele monte de câmera com todo mundo vendo. Isso só acontece porque é um comportamento normatizado pela sociedade até então. E aí essa movimentação contrária a esse tipo de comportamento nas redes sociais demonstram, inclusive, que isso é uma coisa que tá mudando. Existe um debate aí com relação à valorização e o respeito à mulher, principalmente por conta do número de feminicídios que acontecem no Brasil, também por conta do fato de as mulheres agora estarem falando mais abertamente sobre esses assuntos. Então tem aqui uma mudança de pensamento na sociedade, mas ainda assim a gente vê muita gente a favor dos comportamentos, achando que não é tão importante assim, que não foi tão grave assim. A gente viu a moça envolvida se sentindo extremamente culpada, caindo no choro, enquanto os rapazes estavam sem entender, porque não caiu a ficha deles da gravidade do que eles haviam feito. Eles acham que é normal, então na cabeça deles realmente é normal, na cabeça de uma grande parcela da população brasileira também é normal, não tem problema nenhum passar a mão na bunda de uma mulher ou roubar um beijo de uma mulher sem o consentimento dela. Eles acham que é brincadeira, eles acham que ela estava querendo, eles não conseguem entender os sinais e eles acham que tá tudo bem, só que disso vem uma série de outros problemas na sociedade brasileira cuja normatização está sendo questionada pela sociedade a partir de agora, ok? Por uma parcela da população neste momento. Então, essa matéria do Nexo é muito legal, vale a pena você estudar um pouco mais sobre esse assunto, principalmente sobre esse aspecto jurídico aqui, olha, a diferença entre importunação sexual, assédio e estupro. Importunação sexual é qualquer prática de cunho sexual sem consentimento da vítima,
como um toque inapropriado ou um beijo roubado, como aconteceu com a participante convidada para o Big Brother Brasil. Assédio é quando há posição de hierarquia entre o assediador e a vítima e ela se sente acuada, então chefe, pai, membro de família e por aí vai. O estupro é o ato sexual sem consentimento com uso de violência ou grave ameaça. Então, as bancas podem pedir para que você diferencie, as bancas podem pedir para que você defenda a sua opinião a respeito de algum caso relacionado a esse tipo de situação. E aí eu sugiro que você não seja a favor do assediador, do estuprador, do importunador, que você adote uma postura a favor da vítima, caso isso aconteça, porque é um crime, ok? Todas essas atitudes são crimes e não tem como você defender crime em uma redação para se tornar um servidor público, ok? Mas é um assunto interessante que pode cair em redações. As bancas podem pedir as causas desse tipo de atitude, elas podem pedir as consequências desse tipo de atitude para a vítima e pro importunador, pro agressor, ok? Elas podem perguntar o que a legislação brasileira diz a respeito desses assuntos, desse tipo de problema. Elas podem perguntar qual é a relação desse tipo de atitude, que aparentemente não tem nada demais, com o índice de feminicídio no Brasil, por exemplo, com o índice de violência contra a mulher. Elas podem pedir para você refletir sobre a relação entre o machismo e esse tipo de conduta, como o machismo leva a esse tipo de conduta. Então eu acho interessante você ler sobre esse assunto. Se você tiver acesso ao Nexo Jornal, dá uma olhada aqui nessa matéria que tem bastante informação interessante para você já ter alguns argumentos, mas fique atento a isso, porque como foram vários casos em diferentes contextos no Big Brother Brasil, inclusive, que geraram essa comoção popular e essa movimentação contrária da população com relação aos participantes que considerados aqui os agressores, né, os importunadores, isso tem muita chance de ser cobrado em provas de redação, beleza? Outro tema que tem grandes chances de ser cobrado deixa eu abrir aqui que travou aqui, é o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, ok? Com as facções criminosas destruindo tudo, a violência no Rio Grande do Norte, expondo aqui a ação das facções criminosas, como é que esses grupos, a ação desses grupos tem prejudicado a sociedade brasileira ao longo das últimas décadas, desde que a primeira facção criminosa surgiu no Brasil em 73, e isso só vem piorando, sabe? E hoje esses grupos que surgiram como uma forma de manifestação dos presos contra os abusos policiais, hoje dominam o crime no país, o tráfico de drogas, roubos, tráfico de armas e por aí vai, estão envolvidos com grandes esquemas de lavagem de dinheiro e eles têm uma negociata, inclusive, com a polícia e com a política para que eles continuem existindo, porque é impossível entrar com o volume de droga que esse povo entra no Brasil sem que isso seja sabido pela polícia, pelos órgãos de inteligência nacionais, e existe, inclusive, o Estado ele acaba sendo obrigado a conceder determinados tipos de coisas a essas facções para que não aconteça o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, de quebra-quebras, explosões, ônibus sendo queimado, a população ficar aterrorizada com medo de ir para a rua, por conta da atitude desses criminosos. E aí é importante, nesse caso, você saber quais são as principais facções criminosas do Brasil, como é que elas atuam, que tipo de negócios elas movimentam, porque tem facções que nativamente são do Rio e de São Paulo, que estão atuando em outros estados. Como é que isso aconteceu? E aí aqui a gente tem um fator interessante que é a migração de líderes dessas facções dos seus estados
originários para outros estados na tentativa de diminuir o poder dessas facções. Acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, e aí eles pegaram, por exemplo, membros e chefes do PCC e do Comando Vermelho, que são do Rio e de São Paulo, e levaram para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, Norte e Nordeste, e esse pessoal, ao invés de perder o poderio, eles acabaram montando as facções criminosas nesses outros estados, e agora eles entram em disputa com as facções daqueles locais, e aí vira uma guerra de criminosos. Então é interessante você prestar atenção nisso. Se a guerra às drogas no Brasil, que prende essas pessoas, se ela está surtindo efeito, se é melhor para o Brasil realmente continuar criminalizando o comércio e o uso de drogas, como é que essas facções poderiam ter a sua atitude, as suas atividades reduzidas, diminuídas, controladas? Qual seria, talvez, a melhor maneira de punir esses criminosos, se é possível punir esses criminosos sem que a sociedade sofra? Então, é interessante você pensar a respeito disso. Como é que a polícia pode agir, como é que o Estado pode agir para coibir a ação desses grupos sem impactar na segurança da população. E outra coisa, outra reflexão importante a respeito desse tema é: será que o sistema carcerário brasileiro está preparado para poder atuar como ele deveria atuar? Ou ele é uma fábrica, como o clichê costuma chamar, uma universidade do crime, que acaba piorando e potencializando ainda mais a atitude desses criminosos, ao invés de reduzir o seu poderio e coibir a sua atividade. Então, eu acho que são dois temas importantes que estão em voga no momento, vão ser discutidos por muitos e muitos meses ainda, não necessariamente de forma tão específica quanto a violência que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte e a expulsão dos 2 participantes do Big Brother, mas é importante você pensar no assunto de maneira geral e como ele impacta a sociedade, como ele movimenta a sociedade, principalmente como ele demonstra os gargalos em determinados setores que existem no Brasil. Essa questão do feminicídio, da violência contra a mulher e do machismo no Brasil, que tem perpetuado atitudes contra as mulheres que já não fazem mais sentido em pleno século XXI, em 2023, e também essa maneira de o Estado lidar com o crime do Brasil, beleza? Então, estude sobre isso, porque esses temas vão cair nas redações e se você treinar para eles agora, você vai chegar mais preparado, tá bom? Qualquer coisa, comenta aqui pra gente ampliar esse nosso debate, compartilha esse vídeo com a galera e deixa o like aqui pra mim, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.